Olá, estudantes do quinto ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de história? Para essa aula nós vamos precisar de alguns materiais. Primeiro, ache um lugar tranquilo e seguro para você fazer a sua tarefa. Separe o caderno ou a folha para registro, lápis e lápis colorido, 4 folhas para atividade. Pode ser folha branca, folha colorida ou, se você não tiver, pode ser a folha do caderno também. Tesoura e cola, borracha e apontador. Eu vou deixar um tempinho para você separar o material. Tudo separado? Agora vamos registrar a nossa aula no caderno. Coloque a data, aula número 18 e o nosso tema, Ocupação e Povoamento do Brasil, Colonização Portuguesa. Um tempo para você se registrar.
começar a nossa aula relembrando a nossa aula anterior, que a região do Paraná era povoada pelos povos Xetá, Guarani, Caigangues, antes da chegada dos europeus. E que o povo Tupinambá foi o primeiro a entrar em contato com os portugueses. Eles viviam livres, quase nus e não tinham pelos. Os Tupinambá tinham a pele morena, cabelos lisos, com furos nos lábios, bochechas e orelhas. Aplicavam pinturas de elaboradas formas geométricas sobre a pele. Os homens se enfeitavam para a guerra e festividades. Praticavam uma agricultura sustentável voltada para a subsistência. E até o século XV, os europeus desconheciam a existência das Américas, antes de efetuar as grandes navegações. E eles chegaram nesse território enquanto buscavam um caminho para as Índias. Nós analisamos o mapa Terra Brasilis de 1519 e que os europeus que chegaram aqui no Brasil eram espanhóis, portugueses e franceses. Nós também consideramos as vestimentas e construções adaptadas ao clima europeu, evidenciando as diferenças com o povo Tupinambá. E as características do biotipo europeu, suas habilidades em navegar, forjar ferramentas, armas e uso da pólvora. O primeiro contato entre indígenas e portugueses foi pacífico, com conflitos começaram somente com a tentativa de escravização. E você sabe por que nós falamos português? Claro, você deve estar pensando. Claro, professora Adriana, porque nós somos colonizados por portugueses. Mas você sabe quantos são os outros países que também foram colonizados pelos portugueses e também ainda hoje falam português? Então presta atenção nesse mapa. Esse mapa vai mostrar até onde os portugueses chegaram com a sua colonização e imposição da sua cultura. Você consegue localizar para mim o Brasil? Aponta para mim aí na tela. Achou? Já está craque em achar o Brasil no mapa mundi? Então tá bom. Então primeiro nós vamos marcar Portugal, que é o nosso país de origem de língua. É esse país pequenininho aqui na Europa. E essa é a bandeira de Portugal. Aí está o nosso Brasil. Nós temos Cabo Verde, aqui no continente africano. A Guiné-Bissau. São Tomé e Príncipe. A Guiné Equatorial, Angola, Moçambique e olha até onde eles chegaram, no Timor-Leste e a cidade de Macau, na China. Então todos esses países são lusófonos, quer dizer, que falam língua portuguesa. Curioso, né? É bem bacana. E nós já vimos na aula anterior que toda essa expansão aconteceu por causa das navegações e que eles dividiram o mundo novo conhecido, eles que eu digo são os portugueses e os espanhóis, através do Tratado de Tordesilhas, que são as limitações de ocupação desses territórios que eles acabaram por descobrir. Então o Tratado de Tordesilhas, ele dividia o Brasil em colônia portuguesa e colonização espanhola. Né? Prestem atenção no desenho do nosso mapa do Brasil, que é um pouco não, é bem diferente de como ele está hoje. Então, vamos falar hoje sobre a colonização portuguesa. O que é colonizar? Pensa um pouquinho. O que é colonizar? É a gente tomar posse e ocupar um território, não é mesmo? Então esse era o objetivo de Portugal com o Tratado de Tordesilhas. Esse é um mapa elaborado por Luís Teixeira aproximadamente em 1574. Então nós temos o Tratado de Tordesilhas, essa linha vertical, e nós temos várias linhas horizontais. O que será que elas são? Você lembra? Para que será que elas servem? Foi uma forma de organização de Portugal. Mas para quê? Será que é para conseguir ocupar o território? Será que é para administrar o território com maior segurança? Então, prestem atenção agora na comparação desses dois mapas. Então, é o mesmo mapa do Luís Teixeira e um mapa atual brasileiro. Olha o contorno que nós temos do Brasil, de como era antes, em 1574, e como nós temos um mapa brasileiro atualmente. Bem diferente, né? No sentido que para o lado oeste
ele foi expandido o território além do limite de Tordesilhas. Mas isso só aconteceu porque os portugueses organizaram as capitanias hereditárias. Sim, aquelas faixas de terra que vocês observaram no outro mapa são as capitanias hereditárias. Então, foi o modo que eles encontraram para organizar e dividir o território em 15 lotes de terra. Então, naquela época, o ocupar o território, colonizar, foi feito através das capitanias hereditárias, que era a forma que eles organizaram, que a coroa portuguesa organizou para dividir o território em lotes de terra. Cada um desses lotes foi destinada a uma pessoa, que era de confiança do rei de Portugal. Vocês viram ali as faixas coloridas? E viram onde é que está a seta? É a região onde nós estamos, com a região do Paraná. Então vamos observar bem este mapa. É o mesmo mapa, só que com uma outra formatação. Esse aqui vai mostrar desenhos que são brasões, que era uma tradição europeia de significar o sobrenome das pessoas. Então nesse mapa você pode ver que nós temos o nome de todas as capitanias com o seu donatário e aqui os brasões que representam a família desse donatário. Então eu quero que você observe duas coisas nesse mapa e registre. O mapa aparece faixas na horizontal e na vertical. O que significa essa faixa na vertical? Essa faixinha na vertical, que nome ela recebe? E quantas faixas na horizontal você consegue contar? Eu vou dar um tempinho para você analisar o mapa. Registrão no caderno? Então a linha vertical é o Tratado de Tordesilhas, né? Que a professora já repetiu tantas vezes nessa aula e na aula passada. E as faixas de terra, se você conseguiu contar 15, você acertou.
Agora imagine que todo o nosso território pertencia a 15 famílias. 15 famílias que eram donas dessas terras. Pouca gente para muito território, não é mesmo? Então, o que eram essas capitanias hereditárias? Chamavam capitanias hereditárias porque passavam como herança de pai para filho. Então, uma mesma família dominava essas terras por gerações. É o que nós chamamos dos primeiros latifúndios brasileiros, que significa uma grande extensão de terra de um só proprietário. E vamos começar a estudar então a ocupação desse território brasileiro através dessa imagem. Então eu quero que agora vocês prestem muita atenção nessa imagem. Observaram atentamente? Então agora eu quero que você escreva em seu caderno o que você observa nessa imagem, respondendo a essas questões. Quem aparece na imagem? Qual a etnia das pessoas que aparecem? O que elas estariam fazendo? E que produto é esse que eles têm na mão? Eu vou dar um tempo para vocês analisarem e responderem.
Conseguiram responder? Então vamos conferir. Então quem aparece na imagem? São pessoas trabalhando. E qual a etnia das pessoas que aparecem? São africanos. E o que eles estariam fazendo? Bom, com certeza vocês nunca viram um moinho desses, né? Nem eu mesmo, somente em fotografias nos livros. Então, é a imagem de um moinho movido por bois. Sim, os bois vão rodando e vão moendo, vão fazendo girar a engrenagem do moinho. E que produto é esse que eles têm na mão? A cana-de-açúcar. Então, o que nós temos que observar? Que a cana-de-açúcar, que a gente pode concluir, é que a cana-de-açúcar foi o primeiro cultivo explorado pelos portugueses aqui no nosso território. Era muito lucrativo, porém, para fazer o açúcar da cana-de-açúcar precisava de muita mão de obra. E como a escravização dos indígenas não deu certo pela sua resistência, os portugueses optaram por trazer africanos de maneira escravizada para trabalhar nessas fazendas, para essa produção. Mas essa questão da escravização africana nós vamos ver melhor na próxima aula. Para a colonização, optou-se pelo cultivo de cana-de-açúcar e pela mão de obra do africano escravizado. Mas o que é ser escravizado? O que significa, o que representa você ser escravizado? Então, ser escravizado é quem ou aquele que, privado da liberdade, está submetido à vontade absoluta de um senhor a quem pertence como propriedade. Sim, ser escravizado é a propriedade de uma pessoa por outra, negando a esta todos os seus direitos de liberdade, tinham que obedecer, fazer tudo o que os senhores mandavam, não recebiam nenhum dinheiro, nenhum pagamento pelo seu trabalho, né? Ainda por cima ficavam com poucas condições ou precárias condições de sobrevivência, de lugar para morar, dormir, alimentação precária e eram submetidos constantemente a castigos físicos. E como é que eram organizadas essas produções, essa colonização, a produção da cana-de-açúcar nessas fazendas? Em fazendas chamadas engenhos de açúcar, fazendas estruturadas praticamente todas elas da mesma forma, né? Então, normalmente as fazendas possuíam as mesmas construções, que são a casa grande. A casa grande era onde esse nobre português donatário ou das famílias nobres que aqui habitavam, portuguesas, tinham a casa com as suas famílias, chamada de casa grande. Depois nós temos a habitação, onde eles faziam dormir os escravizados, que é a senzala, e aqui o engenho, ou casa de purgar, que era onde eles processavam a cana-de-açúcar para extrair o açúcar. Aqui atrás, o canavial, que é toda a alma da fazenda do engenho, tá? Tanto que nesse período, a pessoa que era proprietária dessa fazenda chamada engenho era chamado de senhor de engenho, era uma pessoa importante socialmente. Dessa forma, foram formadas as primeiras vilas brasileiras. A vila que melhor prosperou no início foi a vila de São Vicente, a primeira vila fundada no Brasil. Vamos fazer uma atividade então? Então eu quero que vocês encontrem as palavras que completam corretamente cada uma das frases que a seguir. A linha que dividia as novas terras e descobertas entre portugueses e espanhóis era chamada de linha do Equador? Será Tratado de Tordesilhas? Ou era chamada de linha imaginária? Aponta para mim.
Se você apontou para mim Tratado de Tordesilhas, você acertou. Agora, a próxima frase. Para ocupar e administrar esse território, a coroa portuguesa o dividiu em estados, províncias ou capitanias hereditárias. Aponta para mim qual é o certo. Vamos ver se você acertou? Capitanias hereditárias, muito bem! E a última frase, importante produto explorado economicamente nesse período foi a cana-de-açúcar, o milho, a mandioca. Apronta para mim qual que é o certo. Então nós podemos concluir que todo o nosso território foi formado pelos povos indígenas, portugueses, espanhóis e povos africanos. Bem diversificado, não é mesmo? Então, e que o Brasil era uma colônia de Portugal e que por isso as riquezas eram exploradas aqui no Brasil e enviadas para a coroa portuguesa. Tudo o que tinha de produção, de riqueza, de impostos tinha um só intuito, a de enriquecer Portugal. Agora, vamos fazer uma maquete? Vamos fazer uma atividade bem tranquila, com tempo para a gente executar, de uma reprodução de um engenho de cana-de-açúcar, para a gente entender melhor como é que funcionava esse engenho, certo? Então lembram que no começo eu pedi para vocês 4 folhas, certo? Então 2 delas nós vamos usar para unir e fazer a base da nossa maquete. Então peguem 2 folhas e unam para fazer a base. Na terceira folha que nós vamos usar, vocês vão dividir ao meio e nessa metade nós vamos desenhar uma casa grande, mais ou menos como está essa na imagem para vocês, tá ok? Em metade de uma folha. Desenha aqui, nós vamos recortar para compor a nossa maquete. Um tempo para vocês fazerem.
Então, com essas 3 partes prontas, a gente pode montar o nosso engenho de cana-de-açúcar. Você vai sobrepor sobre essa base e nos espaços em brancos, você pode desenhar cenas do cotidiano das pessoas da fazenda, como você consegue imaginar. Ah, e não pode esquecer também de separar um espaço para fazer um canavial. Combinado? Então, a nossa aula fica por aqui. Até a semana que vem. Fiquem bem!